Pois, doutor Daniel, vamos falar então hoje sobre a insuficiência cerebral na terceira idade. Estudos populacionais revelam que cerca de 40% dos idosos acima de 65 anos precisam de alguma ajuda para realizar tarefas do dia a dia, como fazer compras, cuidar das finanças, limpar a casa. Uma parcela menor, uma significativa de 10%, requer auxílio para realizar as tarefas básicas, como cuidar da própria higiene, alimentar-se e até sentar e levantar de cadeiras ou de camas. Doutor Daniel, por que os idosos têm esse tipo de problema chamado de insuficiência cerebral na terceira idade? Então, Locatelli, essa é uma questão bem delicada para nós tratarmos, porque é muito difícil que a gente consiga convencer as pessoas de que não é normal da idade as pessoas terem problemas sérios demais de memória. É comum pequenas alterações, porém quando a gente já tem alterações mais significativas, tanto da memória quanto da capacidade da pessoa lidar com as suas atividades da vida diária, a gente daí tem que fazer uma avaliação mais aprofundada, porque senão isso pode tomar um rumo mais grave e com o passar do tempo até chegar a tornar esse paciente uma pessoa dependente. Existe um grau de envelhecimento normal do cérebro que todos nós vamos passar por isso. Porém, a gente na medicina não tem exatamente a medida, não existe um limite dizendo a partir disso é uma doença, a partir de tal grau é uma doença e até tal grau é o envelhecimento normal. Então, o bom senso tem que nos nortear nesse tipo de avaliação e a gente depois vai conversar ao longo do programa a respeito de testes específicos que podem ser feitos para aí então a gente conseguir esclarecer melhor essa situação. Quer dizer, somente os idosos vão ter esse tipo de problema, doutor Daniel? Então, os idosos a gente já tem uma tendência natural ao envelhecimento de todo o organismo e também um envelhecimento cerebral. E dentro desse envelhecimento ocorrem perdas de neurônios. Os neurônios, que são as células do cérebro, vão também diminuindo a sua quantidade, do mesmo jeito que os músculos de uma pessoa de 70 anos vão diminuir em relação ao que essa pessoa era quando tinha 35, 40 anos. Ela vai ter menos massa muscular. A massa cerebral, a quantidade de neurônios no cérebro também diminui, certo? Então existe um processo natural envolvido no envelhecimento. Porém, nós sabemos que as pessoas que permanecem ativas têm uma tendência menor a desenvolver esse tipo de insuficiência cerebral, que seria o cérebro que aos poucos iria deixando de funcionar. Quer dizer, cérebro deixando aos poucos de funcionar. Eu li aqui na matéria inicial, doutor Daniel, que tarefas do dia a dia, como fazer compras, cuidar das finanças, limpar a casa, isso o idoso acaba tendo que precisar de ajuda. Isso significa, doutor Daniel, que o idoso ele vai chegar num determinado momento onde obrigatoriamente ele vai começar a esquecer das coisas? É isso? Não é obrigatório, Locatelli. Esse é que é o grande ponto. Não é obrigatório. Algumas pessoas, sim, vão evoluir para esse tipo de situação. Porém, a gente tem pacientes que eu acompanho, pessoas com 80, 85, 90 anos, e que têm plena capacidade para desenvolver o que a gente chama de atividades da vida diária. Pacientes com 90 anos que tomam conta da sua conta bancária, que fazem todo o seu trabalho de casa, em termos de cuidado com os seus pertences. Obviamente vai ter a ajuda de alguém para lidar com a parte assim de mais pesada, de limpeza doméstica da casa, do jardim, porém a pessoa está presente, está atuante, está fazendo a sua opinião valer, né? Sim, mas são pessoas de mais idade que ainda permanecem ativas. O que eu quero dizer é que se o idoso não se preocupar, ou se a pessoa, se todos nós não nos preocuparmos em exercitar o cérebro continuamente, não só nos 20, 30, 40 anos, mas também nos 60, 70, 80 anos, todos vamos ter esse tipo de problema. Se não nos preocuparmos, né? Infelizmente, eu gostaria de te dar a resposta dizendo que quem exercita o cérebro, que quem mantém o seu cérebro ativo, quem lê as revistas, jornais, livros,
está sempre se mantendo atualizado, que essa pessoa estaria vacinada contra o declínio da função cerebral. Porém, infelizmente, isso não é a realidade pura. A gente sabe que a atividade mental sempre é benéfica, porém existem outros fatores que vão interferir, certo? Então, assim, e que a gente não pode lidar com eles. Por exemplo, a herança genética, certo? A herança genética, por mais que a pessoa queira e tente fazer todas as atitudes para evitar o aparecimento de tendências genéticas, elas estão presentes, certo? Porém, se a gente diminui o que está na nossa possibilidade, ou seja, se a gente mantém atividade mental, se a gente se mantém ativo, se mantém socialmente ativo, ou seja, participando das decisões da casa e da família, participando do cuidado com a questão das finanças, da conta bancária, do pagamento das contas. Isso é o que a gente tem em nossas mãos para fazer. Não é uma vacina, não é uma garantia de que não vá acontecer um declínio da função mental. Porém, é o que está nas nossas mãos. A gente não pode mudar a nossa herança genética, mas a gente pode manter a atividade mental, a gente pode evitar o abuso de álcool, a gente pode evitar o abuso de substâncias outras que também interferem, o abuso de drogas, certo? Então, o que está em nossas mãos é esse tipo de atitude. A parte de herança genética foge um pouco do que a gente pode mudar, mas aí também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro, claro.